Faz algumas horas que eu desembarquei aqui na Bélgica já. E como hoje eu vou ficar só o finalzinho da tarde aqui, eu decidi pegar um ponto turístico que fica mais longe dos outros. Então, sem mais delongas, o Atomium. O Atomium é uma estrutura que foi construída para a Exposição Mundial de 1958 em Bruxelas, a primeira depois da Segunda Guerra. O edifício assume o formato de uma molécula de ferro ampliada 165 milhões de vezes. Originalmente, era para durar só o período da exposição, mas caiu no gosto do povo e se tornou um dos símbolos de Bruxelas, estando aí até hoje. Cada uma das esferas é uma sala de exposição, interligadas por escadas rolantes dentro dos tubos. A esfera do topo possui uma vista panorâmica da cidade. Cheguei em Bruges, já fui pro meu hostel, o horário de check-in é daqui a pouco, então eu peguei um mapinha grátis e vim explorar a área aqui do lado, e é muito bonito, por sinal. Realmente é bonito, mas o real motivo que faz as pessoas visitarem Bruges não são os moinhos, e sim o charme da cidade. Bruges era uma cidade portuária importante até por volta de 1600, onde devido a alguns problemas políticos, se costuma dizer que a cidade caiu no sono por 3 séculos. No final do século XIX, o ar medieval de pobreza e escuridão começou a atrair os visitantes para a cidade, e desde então Bruges se mantém como atração turística, restaurando e preservando seus edifícios para que o clima medieval se mantenha. Por já ter acordado há muitos anos, hoje a cidade é limpa, colorida e parece que saiu de um conto de fadas. Em 2000, seu centro histórico foi considerado Patrimônio Mundial pela Unesco e em 2002 foi eleita Capital Cultural da Europa. Uma história local de Bruges é que o primeiro habitante da região foi um urso, e por causa disso existem algumas estátuas de urso em prédios espalhados pela cidade. Um deles é esse, que fica de frente para a praça onde se localizava o principal porto da região na Idade Média. Por ser uma cidade turística medieval, os turistas chegam aqui esperando ver, no mínimo, edifícios antigos. Mas na verdade, muitas construções da época foram destruídas devido a incêndios, e em uma tentativa de chamar a atenção de novos visitantes, o conselho da cidade decidiu, no final do século XIX, contratar um arquiteto para restaurar alguns prédios e tornar eles mais medievais. É o caso dessa escola de professores, por exemplo. Acabei de saltar aqui em Ghent. Em teoria eu deveria pegar o tram, mas eu sou vida louca, eu olhei no mapa, vi que são só 4 paradinhas e eu vou seguir os trilhos e vou ver se eu consigo chegar sozinho. Assim como Bruges, Ghent é uma cidade turística em grande parte devido à preservação do caráter medieval dos edifícios. Inclusive, há uma certa rixa entre os habitantes das duas cidades, um sempre cismando que a sua é mais autêntica que a outra. Ghent é muito maior que Bruges, então é muito mais fácil encontrar edifícios contemporâneos dividindo o espaço com os mais antigos. Entretanto, na minha opinião, o ar da própria cidade em si é muito mais medieval que Ghent. Em parte talvez porque muitas das construções daqui são de pedra, o que mexe mais com o repertório do meu imaginário medieval. Uma das áreas preferidas dos turistas é o Porto de Grasley. É até difícil de se imaginar que essa era uma área extremamente movimentada 700 anos atrás, mas hoje aqui se encontram vários restaurantes e bares e também saem diversos boat tours pelos canais da cidade. Mas assim como Bruges, Ghent tenta se vender como uma cidade medieval. O conjunto de edifícios que se vê aqui é um dos mais belos da cidade, mas eles não são exatamente preservados. Eu diria que eles estão maquiados, porque a maioria dessas fachadas é do começo do século XX. De novo, um truque para atrair os turistas. Agora eu vou entrar em umas ruazinhas que são de verdade da época medieval. O urbanismo da Idade Média foi mantido ali, então vão ser ruas bem estreitas. E antigamente falavam que essas eram as ruas mais perigosas da cidade. Mas não tão antigamente, tipo assim, década de 80. Agora tá tudo bem tranquilo já e é um dos lugares mais charmosos. Voltei para Bruxelas, dessa vez eu estou explorando o centro, antes eu fui lá pro Atomium, que era um pouquinho mais afastado. Já me perdi aqui, já estou descobrindo os lugares.
Sei que agora eu tô morrendo de fome e vou parar pra comer uma batata frita belga. Isso me faz lembrar que quando eu visitei Amsterdã eu fiz uma piadinha com um tal de Manneken Pis jogando líquidos brancos impróprios na minha batata. Mas mal sabia eu que Manneken Pis é o nome dessa estátua, um dos monumentos de Bruxelas. Se contam várias lendas sobre a sua história. Em uma delas, um menininho mijou no pavio de um canhão mirado para a cidade para apagar o fogo e proteger todo mundo. Eu visitei Bruxelas nas vésperas da parada do Orgulho Gay, e a cidade vestiu a camisa, com vários grafites e decorações de arco-íris. Mas o coração turístico da cidade é a Grand Place. É uma praça cívica rodeada por edifícios construídos dos séculos XIV a XVII. A arquitetura aqui é deslumbrante, e esse é sem dúvida um dos lugares mais lindos do mundo. Eu tô há uns 10 minutos aqui parado só olhando para esses prédios todos e eu realmente não consigo parar. Não é porque eu estudo arquitetura, não tem como descrever isso daqui, é muito cheio de detalhezinho, assim, é muito lindo. A Câmara Municipal de Bruxelas faz você se perder na quantidade de detalhes na fachada. A praça também está na lista de Patrimônio Mundial da Unesco e possui outros edifícios importantes, como a Casa do Rei, por exemplo, que hoje funciona como museu da cidade. Para quem não sabe, a Bélgica, assim como a Inglaterra, também é uma monarquia constitucional. Atualmente, o Palácio Real não é a verdadeira morada do rei Philip, mas abriga diversos serviços e gabinetes importantes do rei. Ele fica de frente para o Parque de Bruxelas e no outro extremo do parque fica o Parlamento. Essas foram as minhas aventuras pela Bélgica e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu vou admitir que não estava nos meus planos visitar esse país, mas eu sou uma pessoa muito organizada e comprei um ingresso para assistir um show em Bruxelas em maio. Só que o show era em abril. Daí não tinha mais como mudar as passagens e eu decidi passear um pouco mais por lá. Eu ia ficar só em Bruxelas, decidi conhecer Bruges e Ghent também. Não me arrependo porque essas duas cidades são encantadoras e Bruxelas tem tudo que uma cidade precisa ter do novo e do velho, então adorei. Como eu falei no último vídeo, eu tô com bastante material pra postar, então fica de olho por aqui que antes do que você espera vai ter vídeo novo. Pra acompanhar, se inscreve no canal e se quiser me segue nas redes sociais. Até a próxima e tchau! Tá aí ainda por quê?